A paz do Senhor, povo de Deus, sou o pastor Marcos André, esse aqui é o nosso canal Clube da Teologia, nosso canal aí de estudos da Palavra de Deus. E aqui, né, também com essa parte aqui referente à Escola Bíblica Dominical, tá? É uma parte em conjunto com o nosso blog lá, o Clube da Teologia, tá bom? Então separei aí, né, umas postagens acerca de Escola Bíblica Dominical. E aqui vamos a mais um vídeo aí, né? Vídeo sobre a lição de número 10 aí da revista da editora Betel, a revista para adultos da editora Betel. Bom, então, como os irmãos já sabem, né, eu coloco o conteúdo lá no nosso blog, no Clube da Teologia, e coloco um comentário meu, né, um subsídio para os professores da Escola Bíblica Dominical e para você que é aluno aí também aprender um pouco mais, né? Eu coloco lá no nosso blog, o Clube da Teologia. E então, na descrição desse vídeo, eu vou deixar o link para aquele conteúdo, né? Um link para o conteúdo da revista, e vou deixar também um link para o subsídio que eu coloquei lá. Então você vai ter aí links para poder estudar, né, essa lição. Pode assistir esse vídeo aqui junto com o que está colocado lá no nosso blog, e aí você vai aprender mais, vai ter um embasamento melhor para a sua aula. Você pode utilizar, né, esse conteúdo para fazer a sua aula como subsídio, né? Não é muito interessante que você pegue o conteúdo que nós temos lá no blog, ou esse vídeo aqui que eu estou colocando, e somente repita, né? Isso não é muito interessante. A ideia é você formular a sua aula, é você colocar, separar no seu esboço aquilo que você vai ministrar na sala de aula, né? Na escola bíblica dominical. A ideia é que o aluno ele tenha, ele aprenda realmente. Ele tem que sair da escola dominical e com aquela noção assim, poxa, hoje eu aprendi alguma coisa, né? Por que as escolas dominicais estão cada vez mais vazias? Porque muitas vezes o aluno vai para a escola dominical, né? Algumas são domingo pela manhã, quer dizer, a maioria, né? E aí ele vai para a escola dominical, ele acha, assim, não vê um aprendizado. O professor falou mais do mesmo, ou apenas repetiu o que está na revista, e o aluno ele sai dali e fala assim, poxa, eu não fui acrescentado em nada, né? E aí ele muitas vezes perde o interesse, tá? Então a ideia aqui é dar uma qualidade na aula dominical, amém? Bom, então vamos aí à nossa lição de número 10, tá? Vou deixar aí também, peço você já que deixe aí o seu like no nosso vídeo, né? Para ajudar na divulgação. E também se inscreva no canal caso ainda não seja inscrito. Bom, aqui o tema dessa lição é a visão da torrente das águas purificadoras, tá? Mais uma profecia aí do profeta Ezequiel, né? Uma visão do profeta Ezequiel, e foi colocado no livro. Lá em Ezequiel 47:8 temos o texto áureo, né? Sobre esta visão. E aqui vamos a essa lição, para a gente poder, né, aprender mais aí. Bom, aqui nessa introdução, eu já dou aqui, eu coloco para o professor aqui um foco, né? Para ele focar ali no poder de Deus para a purificação, restauração, proclamado na visão de Ezequiel. É a forma com que ele vai passar para o aluno, né? O que ele vai ensinar ao aluno baseado em quê? Focado em quê? Tá? Então ele vai passar para o aluno essa promessa, né? De Deus, que ele faria fluir do templo águas purificadoras. E aqui temos um divisor de águas aqui. Ou a gente enxerga a promessa da visão, né? A visão como uma promessa para os dias da graça, os dias de hoje, né, que nós estamos vivendo, ou a gente enxerga como uma promessa, né, para o futuro, para a época do milênio, né? Quando Deus vai restaurar a natureza. Então a gente pode receber das duas formas, ou somente para o futuro, né? Mas entende-se muito aqui entre os comentaristas que essa visão ela é para os dias de hoje, né? De forma metafórica, de forma ilustrativa. Mas alguns estudiosos também afirmam que essa visão está apontando para os dias do milênio, né? Quando Deus vai restaurar a natureza e dar aquele equilíbrio da natureza que existia na época do Éden, né? Então a gente vai ver aqui há um pouco de divergência, mas tem como a gente trabalhar isso daqui. Bom, separei já nessa introdução aí a parte que fala assim,
acerca das águas que saíam do templo, faz parte das mensagens de restauração transmitida ao povo cativo. Aqui, né, essa parte aqui ela fala que o profeta Ezequiel profetizou ali em Babilônia, né? Então ele não deu só aquela mensagem de exortação, mensagem de juízo, mas havia uma parte da mensagem que era de restauração, uma parte que dá esperança ao povo. Então o profeta Ezequiel, ele também vai ser usado nisso aqui. Então Deus ele tem a intenção sempre de também dar aquela profecia de promessa, de restauração para o povo, tá? Isso aí é até um tipo de pregação que está muito, que tem que estar também com a gente, né? De dar sempre essa palavra de restauração para o povo, de promessa. Por isso que é importante a gente ter em mente também aquelas mensagens escatológicas, que pregam não somente o juízo, mas pregam também as bodas do Cordeiro, né? Que pregam a glória futura do povo de Deus. Então, essas mensagens até saíram um pouco das igrejas, mas ela é importante no nosso meio, né? Bom, então continuando aí, separei a parte que diz assim, ó: ao longo de toda a Bíblia, há menção a rios e águas com sentido metafórico que transmitem verdades espirituais. Aí aqui a gente está vendo o comentarista ele atentar na parte metafórica da visão, né? Falando de águas, águas que fazem restauração, né? Bom, e aqui sobre isso aqui eu escrevi o seguinte, né? Obviamente se refere a verdades espirituais que saciam a sede espiritual do povo. Então a gente deve lembrar que a Bíblia ela denuncia isso, ela mostra isso, que há no meio do povo de Deus uma sede espiritual, né? Isso aí é apontado até por Amós, Amós 8:11, eu coloquei também lá no nosso subsídio, que Amós 8:11, ele faz menção a uma sede espiritual. Olha como é que ele fala, ó: eis que vem dias, diz o Senhor Deus, em que enviarei fome sobre a terra, não fome de pão, nem sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor, né? Então Deus ele fala que haveria um tempo de sede espiritual, fome espiritual, né? Então a gente entende que existe isso na terra, né? Hoje inclusive está acontecendo. Olha as palavras de Jesus agora em João 4:14. Mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que salte para a vida eterna. Isso aqui foi Jesus falando para aquela mulher no poço de Jacó, né? Então a gente entende que, embora haja uma sede espiritual no mundo, a gente vê que o nosso Senhor Jesus ele sacia essa sede espiritual, né? A água que ele der, que água é essa? A água da mensagem, né? De salvação, a palavra de Deus. O próprio Senhor Jesus chama de lavagem de água pela palavra, né? Ele fala que a palavra é purificadora, né? Então a gente entende que o Senhor Jesus ele nos dá dessa água viva, né? Que é a sua palavra, que é a sua mensagem de salvação, que é o Evangelho. E aí a gente entende que a nossa sede espiritual ela é saciada, né, por essa água que vem do templo de Deus. Amém? Bom, então isso aqui é uma forma de aplicar essa visão de Ezequiel para os dias de hoje, né? E não somente a gente esperar nela para o futuro, para o milênio, mas nos dias de hoje a gente tem uma aplicação ilustrativa, né, metafórica do que Ezequiel estava vendo ali. Bom, aí tem o tópico 1, né, que o tema é a visão das águas que jorram do templo. E aqui no subtópico 1.1, o tema é a fonte das águas. Vamos para esse subtópico entender o que está sendo escrito aqui. Separei a parte que diz assim, ó: para um povo que anteriormente tinha depositado equivocadamente confiança no magnífico templo, né? Então aqui eu escrevi sobre isso o seguinte: essa era uma visão equivocada do povo, né? Uma visão que o povo tinha. Eles viam as coisas de Deus, por exemplo, o templo, a arca, eles viam como um amuleto, né? de proteção. Isso aí é uma visão errada.
Eles entendiam que a nação não seria destruída por causa do templo de Deus que estava ali. Eles entendiam dessa forma. Isso aqui, sobre isso, cita até o caso também de Ofni e Finéias. Quem não lembra de Ofni e Finéias, né, lá no Antigo Testamento, lá em 1 Samuel 4:11, né, quando Ofni e Finéias levam a arca da aliança para a guerra, achando que ia ter proteção diante dos filisteus por causa da arca. E se deram mal, né? Porque a arca Deus não estava naquele negócio. Deus não gosta não quer que as coisas sagradas sejam colocadas como amuleto da sorte para proteção. Não existe isso, né? Aqui a gente vai ver que Deus, ele vai mudar essa visão, né, do povo. Deixa eu colocar aqui no próximo. Olha o que eu separei aqui, ó. Essa parte também aqui do primeiro subtópico. Esta visão de Ezequiel acerca da restauração do templo e das águas saindo debaixo da entrada do mesmo deve ter sido surpreendente, tá? Sobre isso aqui eu escrevi o seguinte lá no subsídio. Notemos como o Senhor está mudando a visão do povo. Antes eles viam o templo como um objeto de proteção, mas agora o Senhor está mostrando que o templo do templo viria a provisão para a sede. Olha como é que Deus está mudando a visão do povo lá do Antigo Testamento, e para os dias atuais a gente tem outra visão. As coisas de Deus, as coisas sagradas não são para proteção. A gente sabe que muita gente ainda tem aquela visão antiga e errada. Quem já não viu uma casa lá, né, dos mais antigos, com uma Bíblia aberta lá no Salmo 91? Tem gente que faz até sem consciência, mas tem gente que acredita que aquilo ali está trazendo proteção para casa. Está usando a palavra de Deus como um amuleto de proteção. Não é isso aí. Deus não é uma coisa que Deus ensinou, que a palavra ensina. Jesus não ensinou isso. Hoje a nossa visão tem que ser essa visão aqui de Ezequiel, das coisas de Deus, do templo do Senhor, né? Da palavra de Deus saem as águas purificadoras para a nossa vida, né? Aquilo que vai nos purificar, que vai nos lavar a nossa alma, né? Tirar toda a imundícia do pecado do mundo, tá? Vem do templo do Senhor, vem da palavra de Deus, amém? Então é isso aqui que a visão está nos ensinando. Deus está tirando de nós aquela visão legalista de proteção pelos objetos sagrados. Deus está tirando isso, porque isso é misticismo mundano. Não é da palavra de Deus. Não. Deus nunca ensinou isso. Agora, Deus está nos mostrando que a ideia das coisas sagradas é uma ideia de provisão. A gente vai saciar a nossa sede espiritual através, né, daquilo que Deus nos deu, que é a sua palavra, que é a igreja, né? Amém? Então, continuando, graças a Deus por isso. No subtópico 1.2, o título é Percurso e Profundidade das Águas. Separei a parte que diz assim, ó: as águas corriam para o mar, cujas águas seriam saradas, tá? E aqui sobre isso eu escrevi que, conforme a descrição geográfica que é passado ali, esse mar está se referindo ao Mar Morto, né? A própria lição está falando isso. Eu coloquei ali para a gente poder ter como acréscimo, né? Você passa aí para os alunos e já dá uma visualizada do que está sendo falado, né? A ideia ali é que o Mar Morto teria suas águas saradas. Por isso que eu coloco que muitos comentaristas, e essa é a verdade, acreditam que no futuro, na época do milênio, né, do templo do Senhor vai jorrar água mesmo, água viva, né? Águas que vão purificar o Mar Morto, tá? E dessa forma o Mar Morto terá suas águas, em vez de salgada, água doce, e por isso poderá ter, em vez de ser morto para a vida, poderá ter, né, animais, peixes ali, né? Bom, aí continuando, né, separei também a parte que diz assim: assim o rio não tinha uma mesma profundidade, pois ia aumentando conforme o profeta ia sendo conduzido pelo homem. Bom, isso aqui se refere àquela passagem muito interessante da Bíblia, né?
aonde o profeta é colocado à margem daquele rio, e aí ele é conduzido às águas, né? O homem, né? O anjo do Senhor mede 1000 côvados e convida ele a entrar. Depois mede mais 1000, e as águas vai ficando mais profundas, né? Primeiro pelo tornozelo, depois no joelho, né? Então ele vai entrando e vai ficando mais fundo, até chegar um momento que ele não consegue mais entrar, né? Somente a nado, né? E aí ele é conduzido de volta para a margem. Isso aqui, toda essa passagem, ela parece nos conduzir, né? Nós como sacerdotes de Cristo, né? Essa passagem parece, isso eu escrevi lá no nosso subsídio, ela parece nos conduzir a uma maior profundidade nas coisas de Deus. Mas que profundidade? Até onde der para você ir. Note aqui na visão, o profeta o profeta Ezequiel é levado às águas e ele vai até onde dá, né? Até chega um momento que ele fala que dali não dá, porque só se fosse nadando, né? Então a gente vê que Deus nos convida à profundidade até onde dá para você ir. Você não pode, se dá para você se aprofundar mais um pouco, se aprofunde mais um pouco. Se não dá por causa de limitação de tempo e outras coisas, você não vai se aprofundar mais. Mas conforme der para você entrar mais na palavra, entrar mais nos mistérios de Deus, mais na intimidade com o Senhor, vai o máximo que der para você. Esse é o convite aqui, né, dessa visão, tá bom? É uma forma como a gente entende, e você, né, pode passar isso para os alunos se assim o desejar. No 1.3, o título desse subtópico é Águas que Vivificam. Sobre isso aí, né? Aí eu separei algumas partes aí. A primeira que eu separei é essa daqui, ó. Viverá tudo por onde quer que entrar, se referindo às águas, né, do Senhor. E também porque as águas saem do santuário. Sobre isso aqui eu escrevi que, de acordo com essas características mencionadas, a gente pode entender que se refere à mensagem do Evangelho, que leva vida por onde chega e vem do santuário de Deus. Ou seja, aqui essa mensagem, então, ela tem uma aplicação para os dias de hoje, o tempo da graça, né? Aonde o Evangelho seria essas águas purificadoras do Senhor. Ele leva vida aonde chega, né? Quantos casos a gente já não ouviu aí de filhos que são restaurados aos lares, casamentos que são restituídos, né? Pessoas que largam os vícios. A gente vê porque o Evangelho chega e traz vida. Pessoas que estavam a ponto de se matar, elas deixam isso aí, né? Pessoas que viviam uma vida de criminalidade abandonam, porque o Evangelho chegou. Ele é como essas águas purificadoras sarando, tá? Aonde ele chega, né? Bom, também separei a parte que diz aí, ó, um adequado suprimento de água era fornecido por um vasto sistema de irrigação, um emaranhado de rios que brotavam dentro e à volta do jardim, dando-lhe vida. Tá? Então isso aqui se refere ao Jardim do Éden, como era lá em Gênesis, né? E sobre isso aqui eu escrevi o seguinte: tanto na teoria evolucionista como no criacionismo, a água é o elemento chave, né? A água é o elemento chave, tanto no criacionismo como no evolucionismo. No evolucionismo, né, quem adota a teoria da evolução, né, como são os que defendem, né, a visita a outros planetas a fim de procurar locais habitáveis, eles vão procurar o quê? Água, né? Primeiro eles veem se aquele planeta tem água. Até quando observam por telescópio daqui da Terra, eles buscam águas, né? Se lá tem água, porque se tiver água eles entendem que ali há possibilidade de haver ou ter havido vida, tá? Então a gente vê aqui que isso é na teoria evolucionista. No criacionismo é a mesma coisa, porque segundo a nossa visão criacionista, Deus havia feito o céu e a terra a terra ela se tornou sem forma e vazia. Mas o que tinha ali? Embora ela estivesse sem forma e vazia, fala que o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Então tinha água, né? Então o que restou, o que tinha na criação o tempo todo foi água, tá? Então a gente vê que uma teoria na outra sempre tem
o elemento água. Isso aqui é um acréscimo, né, para você passar aí para os seus alunos, é algo interessante, tá? Bom, vamos aqui para o tópico 2, e o tema desse tópico é o uso do termo águas nas mensagens bíblicas. Separei o tópico 2.1, subtópico, né? Ação, o tema dele é ação divina de transformação. Aí separei essa parte que diz assim, ó: passou a ser denominado de Mar Morto. É o ponto mais baixo da face da terra em relação ao nível do mar. Aqui está descrevendo o Mar Morto, né? Ele está abaixo do nível do mar. E sobre isso eu acrescento aqui, né, para os alunos, que esse Mar Morto nada mais é do que um enorme lago, né? Eu dou mais ou menos uma dimensão aí da cidade de Salvador, na Bahia, né? O tamanho do Mar Morto vai ser aproximadamente ali, foi a cidade mais próxima que eu encontrei do tamanho do Mar Morto e mais conhecida para a pessoa, né, para os irmãos aí terem uma ideia, uma noção, né? Ele na verdade era um enorme lago, ele não é um mar, né? Assim como o Mar da Galileia também é um lago. O interessante é que esses dois lagos, o Mar da Galileia, né, e o Mar Morto, eles são banhados, né, e abastecidos, né, pelo Rio Jordão. O Rio Jordão que desce lá do Monte Hermon, ele vai descendo, né, e ele forma primeiro o Mar da Galileia, ali na região da Galileia. Ele forma aquele mar, né, que é aquele lago, né, e ali as águas chegam por um lado do Mar da Galileia e sai pelo outro. No outro lado do Mar da Galileia, as águas dão continuidade e vão descendo no Rio Jordão, né, continuando até desaguar no Mar Morto. E ali no Mar Morto, as águas que são doces, que vêm, né, do Rio Jordão, elas caem no Mar Morto e ali a água é salgada. Então aquela água que é doce, ela passa a se tornar agora salgada dentro do Mar Morto, tá? Bom, então, continuando aí, separei a parte aí também que diz: a salinidade torna qualquer vida impossível e os peixes do Jordão que caem ali morrem rapidamente. Tá? Então aqui é aquela, tipo uma aula de geografia, né? A gente vê que quando ele fala que os peixes do Jordão, é a explicação que eu acabei de dar, que as águas do Jordão ela vêm e desaguam no Mar Morto. E às vezes elas trazem peixe, né? Vem peixes nessas águas, e quando aquele peixe cai ali no Mar Morto, o que acontece com ele? Ele morre, né? Porque um peixe de água doce, ele não sobrevive na água salgada. Continuando aí, no subtópico, quer dizer, nesse subtópico, separei aí a parte que fala assim, ó: trata-se de uma excelente ilustração, tanto a ação transformadora da graça de Deus. Tá? Isso aqui no mesmo subtópico, lá no final, né? E sobre isso eu escrevi o seguinte, né? Vendo como uma ilustração, a profecia fica sendo para o tempo da graça, nos dias em que a gente vive, né? Então a gente vai entender ela como ilustração para os dias de hoje, né? A gente vai ter a aplicação dela hoje para a nossa vida. Como ser a aplicação? A gente vendo que do templo de Deus, da casa de Deus, a igreja de Cristo, né, vai sair as nossas águas purificadoras. Que águas são essas? A palavra de Deus, a mensagem do Evangelho. Que purificação é essa? Ela nos converte do pecado, ela nos livra do mal, tá? Elas transformam o nosso coração, tá? Nos traz salvação. Amém? Essa é uma interpretação para os dias de hoje. E para o futuro, né? No tempo do milênio, seria de forma literal. De forma literal vai o quê? Vai brotar uma fonte de água de Jerusalém, ali da parte do templo, e essas águas vão para o Mar Morto, e lá no Mar Morto vai purificar a água do Mar Morto, que vai deixar de ser Mar Morto, né? E a água vai deixar de ser, né, altamente salina ali, e vai passar a ser água doce. Separei, vamos continuando aí também, né? No 2.2, o tema desse tópico o subtópico é a ação divina de frutificação. Separei a parte que diz assim, ó: sim, as águas que saem do templo do Senhor fazem a diferença. Sobre isso daqui eu escrevi o seguinte: a diferença mencionada é a frutificação.
Sendo assim, que está mencionando aqui nessa passagem, né? É a frutificação. Sendo assim, ao pegarmos o ensino para o tempo da graça, para hoje, aprendemos que aquele que beber das águas frutificará. Como que vai frutificar? Ele vai produzir fruto. Que fruto é esse? Aqui eu fiz a comparação com o que João Batista falou, lá em Mateus 3,8, né? Quando ele fala para aqueles fariseus para produzir frutos dignos de arrependimento. Então, essa exortação de João Batista é aquela que a gente cumpre. Quando a gente se converte, a gente passa a produzir frutos dignos de arrependimento. As pessoas nos olham e falam assim, poxa, aquele ali era aquela pessoa assim, 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 agora olha como é que tá. Olha como é que ele está diferente, olha como é que ela está diferente. Mas por quê? Porque a gente está produzindo fruto. As águas, né, do Evangelho, as águas da palavra, está produzindo em nós frutos, né? Então ela é uma água que frutifica na nossa vida. Assim como na visão lá de Ezequiel está mostrando, né? Bom, vamos para o 2.3. Deixa eu ver aqui. 2.3. Bom, 2.3, o tema é a ação divina de sustentação. Tá? Nessa aqui separei a parte que diz assim, ó. Talvez um dos maiores desafios do cristão esteja em ser perseverante. Tá? Então aqui eu vou explicando, né, no nosso subsídio o que é ser perseverante. É a capacidade de você persistir, né, resistir na luta, no combate, na busca do teu objetivo. Isso é perseverança, né? Nos dias de hoje é muito difícil essa qualidade, é muito difícil a gente manter isso, porque a gente está vivendo um tempo diferente, né? A gente está vivendo um tempo das coisas supérfluas, né? Como é que se diz? Coisas descartáveis, né? A gente está vivendo o tempo do fast food, né? Da comida rápida, daquilo que vem e a gente descarta rápido. As pessoas não se apegam muito a nada, né? Nós estamos vivendo um tempo assim. Então o ser humano ele já é doutrinado a não desenvolver a perseverança, a luta, né? A gente pode reparar que hoje em dia aumentou-se muito os casos de depressão, de problemas psicológicos, porque nossa juventude, as nossas crianças não são preparadas pela sociedade para enfrentar lutas. Eles são preparados para coisas rápidas. Se não deu, não conseguiu, passa para outra, e assim a sociedade corre num ritmo alucinado, né? E tudo tem que ser rápido, e é tudo passageiro, tudo rápido. E aí nossos jovens não são doutrinados a desenvolver a perseverança. Nos dias de hoje é muito difícil isso, né? Continuando aí, separei também a parte que diz assim, ó. Mas como ser perseverante em um tempo de tantas distrações e novidades? Isso aqui é uma pergunta interessante. Como que nos dias de hoje a gente vai ser perseverante? E aqui vamos tomar como perseverança na palavra, perseverança na obra de Deus, perseverança numa vida de santidade. Como que a gente vai ser perseverante num tempo de tantas distrações? Tudo ao seu redor, que eu escrevi sobre isso, o nosso subsídio, tudo ao nosso redor nos distrai, tenta nos entreter, nos tirar do foco da visão de Deus na palavra, da visão espiritual, tenta nos tirar isso aí, né? Então como que a gente vai ser perseverante nesse tempo? E aqui eu incluí as tentações, né? As tentações faz parte desse aglomerado de coisas que tenta tirar a sua perseverança, né? Bom, aí vamos para outra parte aqui que responde a essa pergunta, né? Separei a parte que diz assim, ó. Estendendo nossas raízes para este ribeiro de águas que brotam do trono de Deus. Aqui ela vai mostrar para a gente, né? Essa aqui é a resposta para a pergunta, né? De como ser perseverante nesses dias, né? E aqui fala de estender as raízes, tá? Ou seja, estender as raízes mostra o que? A gente está próximo às coisas de Deus, né? Essas raízes aqui, falando de ribeiros como o ribeiro, né, das águas do trono de Deus, né? As águas que brotam do trono do Senhor, né, no tempo da graça que nós vivemos.
tá? Então, estender as nossas raízes, a gente está próximo a esse trono do Senhor, próximo ao trono de Deus. A gente vai ver que estando próximo, a gente vai captar essa água, né? Que é a água do Evangelho, né? Da palavra. E aí você vai poder se sustentar, ser perseverante na fé, né? Estar o tempo todo alimentado pela palavra, tá? Não vai ter mais a sede espiritual. E aí você vai conseguir ser perseverante nas coisas espirituais. Amém? Então isso aqui é um ensinamento, né? É a forma da gente aplicar isso aqui para a nossa vida hoje. Bom, continuando aí, né? E vamos já para o tópico 3. Aqui o tema é água viva no presente e no futuro. No 3.1, o tema é Jesus e os rios de água viva. Separei a parte que diz aí, ó: Cristo satisfaz uma pessoa não exterminando sua sede, o que podaria o crescimento de sua alma, mas acrescentando-lhe com o dom de seu espírito uma fonte interior. Então a gente vê aqui que MacGregor ele vai fazer esse comentário, né? A lição está passando isso aqui para gente. Ele vai fazer esse comentário. Nesse comentário ele quis dizer que Jesus ele não acaba com a tua sede espiritual, mas ele não extermina essa sede espiritual. A gente continua com a sede espiritual. Porque se Jesus fizesse isso com a gente ia perder a oportunidade de crescer na graça, de crescer no conhecimento de Cristo. Mas o que o Senhor faz? Ele nos dá uma fonte de água viva dentro de nós. E aí o nosso único trabalho é manter essa fonte sempre jorrando. Como é que é manter essa fonte sempre jorrando? É você estar sempre na presença de Deus, estar sempre em contato com a palavra do Senhor, tá? Isso aqui é a forma da gente entender, né? Esse comentário de MacGregor, muito interessante, muito produtivo. Bom, meus irmãos, vou ficando por aqui, né? O tempo, né, que eu coloco para a gente aprender para essa aula é um tempo curto, né? 33 minutos aí no máximo. E aqui eu já vou encerrando esse comentário. Vou deixar aí os tópicos 3.2 e 3.3 para você fazer a sua aula aí, né? Poder pesquisar lá no nosso blog, esse subsídio. Bom, deixo também o link aí na descrição para você adquirir o livro, né? O Maior Milagre de Jesus, o livro da minha autoria. E também, se você desejar a nossa chave Pix, caso você deseja fazer alguma contribuição para o nosso canal, para o nosso blog ali, o Clube da Teologia. Tá bom? Deus abençoe você, Deus abençoe a sua aula. Tenho certeza que vai ser uma aula maravilhosa, tá? O nosso subsídio aí é gratuito, você pode fazer o uso à vontade, mas não se apegue tanto a ele, tá bom? E até a próxima lição aí, e que seja uma aula maravilhosa. Deus abençoe você e a sua casa.